Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Hoje temos aqui o Igor Rangel, que é Head de Investimentos do C6 Bank, provavelmente já viram falar. E, obviamente, como ele é da área, ele vai falar sobre investimentos, que é um assunto que vocês adoram, né? Todo mundo gosta. Eles acabam de lançar uma plataforma de investimentos e um serviço cuja promessa é a seguinte, eu vou ler do release, inclusive, para vocês sacarem a potência. O C6 Tech Invest, que é o nome do serviço, é ideal para quem não quer perder tempo escolhendo sozinho produtos de investimento. Para quem acha que está pagando caro demais para investir e para quem quer investir fora do Brasil, mas acha complicado. Que tal? É sedutora a promessa, não é não? Igor, eu acho que com esse pitch aí, cara, ninguém vai ficar de fora não, hein? Seja bem-vindo aí e se apresente para o nosso público, por favor. Tá ótimo. Obrigado, Frederico. Eu sou o Igor, eu sou responsável aqui pelos produtos de investimentos do C6. De fato, a gente fez um lançamento aí bem interessante, que a ideia é tentar agradar e ser eficiente aí para todo tipo de público. A gente vai dar uma aprofundada aí do que se trata. Legal, legal. Então, cara, vamos começar com uma pergunta para vocês. Vocês só agora vieram mais fortemente a público lançar a plataforma de investimento de vocês, né? O C6 Invest. O que estava faltando, cara? Quer dizer, tendo em vista toda essa excitação, vamos chamar assim, no fronte dos investimentos, né? Desde que a taxa de juros foi lá embaixo, todo mundo está procurando investimentos que rendam mais, o número de CPFs cadastrados na Bolsa multiplicou várias vezes aí nos últimos anos, e o fato de que outros concorrentes já haviam lançado suas plataformas, esses bancos digitais aí, o que estava faltando para vocês darem essa carimbada, assim, lançarem o C6 Invest no mercado de forma mais forte, como fizeram agora? Certo. A gente vem, desde o lançamento do banco, há mais ou menos 2 anos atrás, a gente vem desenvolvendo e evoluindo com a plataforma de investimento. De alguns meses para cá, a gente tem uma completude maior e aí um portfólio mais amplo de soluções que fez com que a gente fizesse aí, entre aspas, esse barulho para o mercado e a apresentação da plataforma já batizada de C6 Invest, né? Então, a gente tem esse DNA um pouco vai desenvolvendo um pouco fora do radar, e quando a gente está mais preparado e a gente se sente aí mais eficiente do ponto de vista de prestação de serviço, a gente, de fato, apresenta, faz o barulho e vai para a mídia de forma mais forte. Então, a gente veio construindo a plataforma, agora a gente tem já diversos produtos e serviços aí disponíveis para que o cliente se sirva e seja assessorado na plataforma. A gente achou adequado o momento para fazer essa apresentação, o batismo aí da plataforma de C6 Invest e divulgar de forma mais forte aí a nossa solução. Legal. Então, vocês já estavam desenvolvendo, obviamente já tinha alguma coisa lá dentro, mas foram acrescentando novos produtos, né? E agora vem mais forte o mercado fazer o lançamento. O que tem lá dentro, então, Igor? Cita para a gente que produtos estão disponíveis lá e para que segmentos de clientes. A gente tem soluções para todo tipo de cliente. Desde o começo do banco, assim que a gente abriu a plataforma de investimento, a gente colocou à disposição os produtos de renda fixa, então a gente tinha os CDBs do C6, né, CDBs pós. Depois a gente incrementou a própria prateleira de renda fixa com outros tipos de CDBs. Então, hoje em dia, a gente já tem uma grade mais ampla aí, com CDB pré, CDB IPCA. Depois a gente foi evoluindo com o portfólio de fundos. Hoje a gente já tem mais de 200 fundos aí de investimentos à disposição. Então, tem fundo de renda fixa, tem fundo cambial, tem fundo multimercado, fundo de ações, etc. Então, o portfólio de fundos já está bem completo. A gente evoluiu para a solução de renda variável, né? Então, a gente tem ações, BDRs, fundos imobiliários, ETFs disponíveis. Depois, a gente desenvolveu a parte de previdência privada. Então, numa parceria aí que a gente tem com a Icatu, a gente colocou os fundos de previdência privada também no portfólio. Mais recentemente, a gente abriu a conta global de investimento. Essa solução
para um público um pouco mais sofisticado, aí um pouco de uma renda público de uma renda um pouco mais alta, que exige um investimento mínimo aí de $10.000, investimento no exterior aí bem interessante, mas com um público um pouco mais restrito. E o último filho aí que a gente tem, que é o Tech Invest, que é um conceito, né, um conceito de assessoria digital, né, uma carteira aí que a gente desenvolveu para o cliente, um serviço que a gente disponibilizou, e foi quando a gente decidiu começar essa comunicação um pouco mais forte, exatamente com a entrada aí do Tech Invest, que foi o último serviço que a gente precisava colocar no ar, no nosso ponto de vista, para ficar preparado para essa comunicação que a gente começou. Legal. Esse Tech Invest é aquele da promessa que eu li para vocês na abertura desse episódio. Bom, primeiro, só registrar, né, que a oferta, como você falou, né, CDBs, pós, né, esses que estão flutuam a rentabilidade de acordo com o aumento da Selic e do CDI, né? E aí, além disso, o Igor citou os pré-fixados, com outros tipos de referências para a renda fixa. Além disso, um universo grande de fundos de investimento, renda fixa, multimercado, cambiais, mais de 200 fundos, você falou. Além disso, renda variável, previdência. Então, acho que isso compõe aí um portfólio de produtos amplo, né? Realmente que chega a dar confusão na cabeça de quem não conhece, de quem não entende. Então, acho que daí viria, pela minha interpretação, e eu gosto sempre de solidarizar com o público aqui, tá, Igor? Até mesmo eu, que já não sou novato mais nesse meio, quando tem que investir, eu te confesso que, se for avaliar tudo que está disponível, dá uma canseira. Assim. Então, eu acho que esse sentimento é um sentimento de muitos, e para isso vocês lançam junto o Tech Invest, que é o tal do serviço de assessoria automatizada, né, quer dizer, com um algoritmo por trás. E eu acho que vale a pena falar um pouco mais sobre eles, né, sobre o serviço. Explica para nós o que você trata especificamente. O Tech Invest é um conceito de serviço de assessoria digital que visa facilitar a vida do cliente no ecossistema de investimentos de várias formas, né? Então, a gente sabe que hoje em dia o mundo de investimentos é um mundo que não é tão simples assim para a maioria das pessoas, né? Com exceção dos super especialistas, das pessoas que estudam muito o tema e tal. Então, é um ecossistema complexo, né? Que mexe com o dinheiro das pessoas, né? Expectativa, objetivo, né? Poupança da pessoa, às vezes ficou um tempão poupando dinheiro. Então, a gente sabe que é um ambiente ali que, às vezes, a pessoa não se sente tão confortável de navegar, né? Então, pensando nisso, a gente desenvolveu esse serviço, esse conceito de Tech Invest, que é um serviço de carteiras para que o cliente ele consiga não ser um especialista para ter acesso a serviços aí mais sofisticados de forma super simplificada, né? Transparente, com todos os custos visíveis, né? Um conceito de diversificação super eficiente, que é muito difícil do cliente conseguir fazer de forma individual, né? Precisa ter um conhecimento técnico bem sofisticado para conseguir essa diversificação. É uma solução personalizada, então o cliente tem ali o grau de liberdade para fazer as movimentações que ele precisa, se ele quiser. Então, a gente disponibilizou um serviço que o cliente não precisa perder muito tempo estudando que tipo de produto ele está aderindo, né? Ele não precisa ficar acompanhando de forma mais frequente todo o mercado, do que está acontecendo com o mercado. O juros subiu, o juros caiu, agora o que eu faço? Eu tenho investimento, eu saio, eu entro, etc. E a gente tem uma solução que permite que o cliente entre com R$1.000, né? Um ticket relativamente baixo, né? Para você ter uma diversificação, vários ativos ali dentro dessa carteira, né? Então, essa carteira que o cliente pode, com um clique ali, contratar uma solução diversificada, personalizada, com um nível de risco aderente com o que ele se encontre ou ache mais adequado para ele, de forma super intuitiva, né? Então, se ele quiser, ele dá um clique, tem uma recomendação atrelada ao perfil do cliente, que os algoritmos por trás
trazem. Se o cliente não quiser mexer em nada, ele simplesmente aceita essa recomendação e a carteira está contratada, e ele, ao longo do tempo, consegue acompanhar a rentabilidade da carteira, quanto ele está ganhando em cada ativo, da carteira inteira, etc. Então, a solução visa endereçar vários problemas ao longo dessa cadeia de investimento, né? A gente tentou moldar e fez diversos testes com vários perfis de clientes para ver se a gente tinha, de fato, uma solução que fosse de fácil acesso para todo tipo de cliente que a gente tem na base do C6. Tá. No anúncio, como eu falei, né, sedutora a promessa. Ao longo da conversa, a gente vai abrir o capô e tentar fazer o Igor mostrar um pouquinho o que tem dentro do capô desse carro aí. Ele falou de algumas coisas que eu pretendo perguntar para ele ao longo dessa conversa, mas vou seguir aqui na minha pauta, né? Quer dizer, no anúncio do Tech Invest, vocês dão a entender que o fato de poder investir sem intermediários é uma vantagem. Por quê? Por que vocês consideram isso uma vantagem? Como você falou aí, né? Entra no aplicativo, preenche o cadastro e o perfil de investidor, e ali com um clique você já consegue fazer seu investimento sem ter que passar por um assessor, por um consultor. Você podia falar um pouco sobre isso? Claro. A gente entende que é uma vantagem por dois aspectos. O primeiro, tem um perfil de cliente que não quer falar com as pessoas, não quer ser incomodado, alguém ligar para ele, ficar falando de investimento, não tem tempo, está o dia inteiro em reunião, né? Tem os médicos que vivem ocupados, é o dentista, a pessoa não consegue parar aqui aquela meia hora, 40 minutos, às vezes uma hora, para o assessor conseguir entender o objetivo do cliente, o que ele tem na carteira, o que ele não tem, etc. Então, já tem um perfil que nos demanda não ter esse acesso aí para que ele precise parar, né, e dedicar um tempo específico para ele estudar aquele investimento. Muitas vezes ele não entende muito o que o assessor está falando, então ele prefere alguma solução que ele possa fazer no horário que ele achar mais conveniente, né, no app, seja final de semana, dia de semana, madrugada, se não tem nenhum tipo de limitação, ele senta ali no momento que ele tiver tempo e achar mais adequado, ele consegue ser assessorado de forma digital. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, em alguns tipos de assessoria, pode ser que tenha algum viés nessa recomendação, né, de investimentos para o cliente. Não necessariamente todo tipo de recomendação é totalmente isenta e independente, dado que tem remunerações atreladas a produtos de investimento. Então, pode ser que tenha algum tipo de recomendação que não seja 100% voltado ao objetivo do cliente. Então, se algum intermediário tem algum tipo de remuneração atrelada a algum tipo de produto, talvez ele queira incentivar um pouco mais aquele produto, etc. Então, a gente entende que tem a vantagem nesses dois aspectos, seja numa vantagem de conveniência, seja numa vantagem de isenção. Então, a gente aborda essa vantagem com esses dois pilares. Perfeito, perfeito. Obrigado por ter deixado isso tão claro. Acho que ainda existe bastante gente que não está consciente, especialmente dessa segundo aspecto aí que você mencionou, dos vieses das recomendações. Outro ponto que você falou é sobre a diversificação, né? Que é um argumento de venda também do Tech Invest, que é essa diversificação correta. Igor, qual que é o tamanho, que você diria, que existe do desconhecimento sobre o poder da diversificação que existe aí no mercado? Esse ponto, Frederico, é um ponto muito bom. Assim, a gente não é raro a gente se deparar com um cliente e falar, não, eu tenho uma carteira super diversificada, né? Aí a gente olha e tem uma confusão em relação à diversificação. Você ter uma quantidade grande de produtos contratados não necessariamente te traz uma diversificação, né? Se você tiver uma correlação muito grande de ativos ali dentro, de vários produtos e tal, não necessariamente você está com uma carteira diversificada, né? E, às vezes, a pessoa acha que ela está super protegida, uma diversificação adequada, porque ela tem 20, 30, 40 produtos contratados em diversas casas, etc., ela acha que ela está bem. Então, tem essa confusão, né, do que é, de fato, uma diversificação eficiente de carteira. Então, pensando nisso,
A gente trouxe esse serviço que tem uma diversificação estudada, né, por especialista, por algoritmo, com teste de estresse, etc. A gente pode abordar um pouquinho mais esse aspecto, mas, de fato, não é raro que esse conceito de diversificação seja um pouco confuso na cabeça dos clientes. Tá? Ok, concordo. Existe um desconhecimento grande, né, de que ter, sei lá, uma dúzia de bons ativos aí na tua carteira pode te gerar um retorno ponderado pelo risco mais eficiente do que ter menos, né? Está muito concentrado. E tem esse problema que o Igor falou, né? Quando a gente tem 20, acha que está diversificado, mas não está, porque está fazendo a diversificação, vamos chamar assim, de incorreta. Está comprando as coisas sem entender se elas... pensa nos bloquinhos de Lego, né? Se elas se encaixam umas nas outras. E aí, você falou também aliás, perdão, a oferta do produto menciona, e eu vou ler de novo, né, de dar a qualquer tamanho de cheque a melhor cesta de ativos que o cliente possa ter. Ou seja, é um cliente que tem pouco dinheiro para investir, você tem um perfil de produtos para oferecer para ele, e para quem é milionário, você também tem um outro perfil que vai atendê-lo tão bem quanto, provavelmente com produtos diferentes. Você poderia dar exemplos para a gente do que seriam esses 9 ativos de renda fixa e mais um de variável, né? Para quem tem aí, sei lá, esse ticket de R$ 1.000 que você citou para o cliente mais com menos dinheiro, vamos chamar assim, e para quem tem mais de 1 milhão, por exemplo? Certo. O Tech Invest, essa carteira de ativos que a gente lançou, a carteira tem 9 ativos dentro do universo de componentes dessa equação. Então, a gente tem renda fixa Brasil, a gente tem inflação e juros pré, né, 2 ativos de renda fixa do Brasil. Tem 2 ativos de renda fixa americana, então o Tesouro Americano de 2 anos e o Tesouro Americano de 10 anos. Tem o Ibovespa, tem as 2 bolsas principais americanas, o S&P e Nasdaq, e tem 2 commodities, né, de ouro e prata. Então, são esses 9 ativos que compõem essa solução, né, dessa carteira de ativos. E aí, esse aspecto de investimento inicial é super importante, porque para o milionário, para o perfil de mais alta renda, essa diversificação em vários ativos, incluindo ativos globais, ela sempre esteve disponível. Né? A pessoa pode acessar mercado lá fora, tem uns tickets super altos para algumas soluções. Então, sempre esteve ao alcance da pessoa de mais alta renda uma diversificação mais eficiente, né? Englobando ativos lá de fora, ativos que eventualmente tenham tickets de entrada mais altos. Né? Para a pessoa que investe um volume menor, essa diversificação era mais restrita. Então, se a pessoa quiser hoje em dia investir em prata, por exemplo, é muito difícil uma pessoa achar, não, vou comprar um índice numa bolsa lá de fora que segue o comportamento da prata. É difícil, é mais caro, a pessoa precisa ter um conhecimento técnico mais avançado, né? O veículo de acesso não necessariamente é o mais simples e o mais barato. Então, essa diversificação ela se torna mais eficiente se você puder abraçar esse horizonte maior de ativos, compondo ativos lá de fora, com ativos brasileiros, ativos que tenham uma correlação não tão direta, para se o mercado anda para um lado, você ganha de um jeito, mas se o mercado também vai para o outro lado, você consegue se defender de outra forma. Então, essa composição dos 9 ativos foi tida como a composição ideal, né? Depois de vários meses aí de estudos. E o ticket de entrada do Tech Invest é de R$ 1.000. Né? É impossível a pessoa ter uma diversificação através desses ativos com R$ 1.000 se ela for tentar comprar o ativo direto. Então, essa carteira que a gente monta, a gente dá acesso a ativos que, antes disso, não estavam disponíveis para um ticket menor de entrada. Né? Sempre foram mais restritos ao segmento private dos bancos, etc. Então, imagino que para quem tem R$ 1.000, você faz isso através de fundos de investimento, por exemplo, compondo um multimercado, compondo exposição no exterior, compondo aplicação em metais e renda fixa. É isso?
A gente tem veículos de fundo passivo que acompanha esse índice. Então, eu tenho um veículo que vai acompanhar o mais próximo possível, né, a rentabilidade e evolução de cada um desses índices. E nessa carteira que engloba todos esses fundos lá dentro, o cliente consegue acessar com investimento inicial muito menor, né? Então, Tá. ele fica atrelado a esse ativo com um investimento muito menor do que se ele comprasse esses ativos separadamente. Tá, mas tecnicamente, só um pequeno parênteses, seria estrutura de fundos, provavelmente. Cada ativo é traqueado através de um fundo. Então, a gente tem 9 ativos e cada um desses ativos tem um fundo passivo acompanhando a evolução de cada um deles. Então, Aí, quando o cara coloca os R$ 1.000, uma parcela vai para A, uma parcela vai para B e vai sendo alocado assim, de acordo com o perfil de tolerância a risco que aquela pessoa tem e essa composição de uma carteira diversificada que você falou. Exatamente. O sistema faz tudo isso por ele, né? Ele coloca o dinheiro em um lugar e tira de um lugar, né? Ele aplica numa carteira e resgata desta carteira. Mas o sistema por trás está fazendo toda essa ponderação e alocação necessária para que ele tenha aquela composição, aquela diversificação mais eficiente possível. Legal. Afinal de contas, uma das vantagens, né, que vocês estão vendendo é a conveniência. Então, ninguém quer saber de ficar nessa complexidade toda. Tá, legal. Outra coisa que vocês dizem, né, que no lançamento disseram, é que foram ao todo 9 meses. Acho que você citou isso aqui também no nosso bate-papo hoje, para chegar até o modelo ideal, né? Incluindo a participação de um time de especialistas em investimentos. Vocês usaram dados de 20 anos, retornos históricos. Então, eu queria entender, como vocês falam, que os portfólios são resilientes a chuvas e trovoadas, né? Como é que vocês conseguem dar essa tranquilidade? Mas, olha, voltamos atrás, fizemos estudos e pode ter crise, pode, né, ter crise política, igual a gente está passando por uma nesse momento, né? Que esses portfólios vão sentir menos, vamos chamar assim, eles vão, se forem perder alguma coisa, né, no caso de alguém mais arriscado, vão perder bem menos do que eu teria perdido um portfólio não diversificado. Você consegue falar um pouco melhor sobre esses estudos históricos feitos? Claro. O estudo começou, a gente tem um time quant aqui dentro do banco, um time de especialista quant, que faz toda essa parte de modelagem, né? A gente também teve auxílio de especialistas das universidades de Columbia e Stanford com a gente, auxiliando a confecção e a estruturação desse algoritmo por trás, né? Então, no começo do estudo, foram avaliados centenas de ativos. Então, a gente pegou vários ativos do mundo inteiro, foi acompanhando, correlacionando um com o outro, simulando carteiras com X ativos, Y ativos, como é que ela se comporta, né? Faz o teste de estresse com 20 anos de história. Então, ao longo desses 20 anos, como é que essas carteiras teriam se comportado? Em que momento de estresse essa carteira seria combatida, seria derrubada, ela aguenta, ela não aguenta, ela tem uma resiliência para não balançar muito e machucar muito o cliente em períodos de quedas acentuadas na bolsa, mas aí protege com outro ativo, etc. Então, todo esse time quant ficou debruçado em cima disso durante mais de 9 meses até, fazendo todas as simulações e a modelagem necessária para que a gente chegasse nessa composição de 9 ativos, né, com todos os testes de estresse necessários que a gente teve que passar para ficar mais seguro de que a gente tem, de fato, uma composição eficiente de ativos, uma correlação que nos permite ter essa diversificação necessária para momentos de oscilações, né? Ninguém está à mercê aí de oscilação no mercado. Então, a carteira ela se mostrou muito eficiente ao longo desse tempo. Os ativos, uns defendem outros, né? Vários tipos de cenários e oscilações de mercado, essas oscilações são combatidas com defesas ali dos ativos. Então, a gente, depois de muito trabalho, aí, de muito suor, disponibilizou, então chegou ao modelo que a gente achou ideal. E falou, não, agora a gente está confortável de oferecer para os clientes aqui
essa solução a gente está seguro que é uma solução excelente do ponto de vista de diversificação para o cliente. Legal. E, Igor, me corrija, por favor, se eu estiver errado, mas vocês trabalham também com assessores ou consultores aí, né? Seres humanos, assim como nós, agente autônomo de investimento, etc. Como é que se reparte a clientela do C6 entre o Tech Invest, né, com o serviço automatizado, e esse assessoramento humano? O Tech Invest está disponível para qualquer cliente. Qualquer cliente que abra a conta no C6, através do nosso app, tem todo o nosso portfólio de investimentos disponível para que ele acesse, inclusive, essa esteira aí de assessoria digital que a gente está, esse conceito que a gente está batizando de Tech Invest. A gente tem assessor de investimento humano que presta serviço para um público de mais alta renda com uma sofisticação maior. Então, um público que precisa de uma sofisticação maior, produtos um pouco mais sofisticados, e que precise montar uma carteira mais específica. Às vezes o cliente tem dinheiro fora, ele quer entender como é que está a adequação da carteira de recursos que ele tenha no exterior, com os recursos que ele tenha no Brasil. Então, o assessor humano pode prestar essa assessoria para esses clientes que tenham essa necessidade. Agora, não tem nenhuma restrição para nenhum tipo de cliente ter acesso a nenhum tipo de produto do C6. Né? Então, tem todo esse esforço para ter acesso a essa assessoria digital escalável dentro do app, né, para que preste o serviço para qualquer tipo de cliente. Então, o cliente não precisa ter uma quantidade de dinheiro grande dentro do banco para ter esse tipo de assessoria, nem nada disso. Está lá disponível para todo mundo, escalável, de forma super eficiente para o cliente acessar a hora que ele achar mais adequada. Tá. Ou seja, os dois produtos estão disponíveis para ambos os perfis de clientes. Poderia dizer isso? Ou seja, quem tem 100 mil pode ter assessoria humana ou pode ter assessoria do algoritmo do aplicativo. É isso? A gente não tem um corte específico de valor. Acima de X reais você tem acesso ao assessor humano. O assessor humano está disponível para o cliente que tem um potencial maior e uma sofisticação maior. Okay. Tá? Então, se eventualmente, não, mas o cliente é filho de um cliente mais sofisticado, que tem uma necessidade e tal, a assessoria pode conduzir e assessorar de forma humana, se necessário for. Se não, a gente tenta disponibilizar aí essa solução digital que é escalável e é super eficiente para todo tipo de cliente na nossa base. Mas, por outro lado, aquele cliente seu médico milionário, por exemplo, pode falar, olha, não quero conversar com ninguém, eu vou no Tech Invest no fim de semana seguir por lá. É isso? À vontade. À vontade. Se não quiser, não quero falar com ninguém, quero conduzir aqui por conta própria, não me liga, não tenho tempo, etc. Tem alguma coisa não é para me ajudar? Está lá, disponível, super intuitivo, com todas as explicações, nenhuma letra miúda, asterisco, nem nada. Está tudo transparente, está tudo bem explícito, intuitivo, a navegação, a experiência é super fluida, então está disponível para todo mundo. Tá, por exemplo, para esse cliente, você fala que o custo do Tech Invest é 0,7% ao ano, né? Se fosse com assessores, consultores, seres humanos ou agente autônomo de investimento, esse custo seria diferente? O Tech Invest não. O Tech Invest tem um custo de 0,7 para todo mundo, né? O mercado que trabalha 100% com assessor, sustentado com um intermediário, obviamente tem um custo na cadeia um pouco maior, porque esse intermediário tem que ser remunerado. Sim. Né? A gente tem uma equipe de assessor específica para um público de mais alta renda específico, uma sofisticação necessária para que seja atendido por humano. Se não, a gente faz esse tipo de assessoria de forma digital, escalável, exatamente para não trazer custo para a cadeia, para o cliente acessar aí um investimento mais eficiente, uma carteira super diversificada, ao custo muito baixo. Então, a gente tenta diluir esse custo de forma digital para que fique mais acessível para a maior parte dos clientes que a gente consiga atender. Excelente. Minha última pergunta tem um rebalanceamento, né? Vocês mencionam a possibilidade de fazer um rebalanceamento. Explica para nós o que é o rebalanceamento e qual o custo, se existe algum custo. A gente já fez aqui alguns episódios no passado discutindo carteiras recomendadas, por exemplo, e a gente sabe que o custo de vender uma ação que sai da carteira recomendada e colocar uma outra que entra é a corretagem. Né? No caso de vocês terem alguma coisa parecida?
O rebalanceamento, ele funciona da seguinte forma. Quando você monta uma carteira, você adere uma carteira, você investe numa carteira, eu quero investir numa carteira, selecionei os ativos que eu entendo que sejam mais adequados para mim, eu aceitei a recomendação do algoritmo, vou aplicar nessa carteira. Então, suponha que você tenha comprado uma carteira com esses 9 ativos dentro. É natural que, com o passar do tempo, um ativo ande mais, outro menos, exatamente para a gente compor essa solução de se defender ali para movimentos mais agressivos de mercado. Então, com o passar do tempo, pode ser que um ativo ande muito mais que outro e a sua carteira passe a ficar menos balanceada do que deveria, ou menos equilibrada do que deveria, né? Ela ficou um pouco mais concentrada num ativo do que outro, e ela perdeu aquele equilíbrio necessário que o algoritmo monitora. Né? Então, se o algoritmo monitorar e detectar que essa carteira perdeu esse equilíbrio, ele rebalanceia a carteira automaticamente para voltar a ter um equilíbrio e ficar diversificado e defendido de uma maneira propícia ali, de uma maneira adequada para passar mais tempo ali com aquela ponderação. E esse balanceamento não tem nenhum custo para o cliente, é feito de forma automática pelo algoritmo. A gente avisa para o cliente sempre que a carteira for rebalanceada. Então, olha, sua carteira, Frederico, sofreu um rebalanceamento porque ela necessitava de ter um equilíbrio X, Y, Z, e você não tem nenhum tipo de custo nesse rebalanceamento. Os sistemas vão fazer isso para você, para que você não precise ficar monitorando o mercado, não preciso ver como é que está a minha carteira, será que mudou, será que eu estou perdendo alguma oportunidade? Então, o sistema monitora, quando necessário, ele faz o rebalanceamento para você. Excelente, excelente. Muito bem explicado. Igor, da minha parte era isso, cara. Eu acho que ficaram claras as principais ideias que norteiam o serviço, o posicionamento do C6, no que tange a investimentos. Só quero te agradecer de novo, deixar para suas considerações finais aí, caso você tenha alguma coisa que eu devia ter perguntado, não perguntei, alguma coisa que você queira falar ainda no nosso último minuto, por favor, cara. Não, o agradecimento é nosso aqui, obrigado pela oportunidade da gente trazer e explicar aí, apresentar nossa plataforma e explicar esse novo serviço que a gente lançou. A gente fica à disposição, a gente está super aberto a sugestões, a gente convida todos os clientes aí que eventualmente ainda não conheçam essa solução para conhecer, os que não são clientes do banco ainda, se quiserem entrar lá no app, baixar o app, abrir a conta e conhecer a solução, estão super convidados. Toda sugestão é bem-vinda, a gente está aberto aí, pode mandar pelos canais oficiais do banco, que a gente tenta atender todo mundo aí da melhor forma e a gente espera prestar um serviço aí super eficiente para o cliente e que o cliente consiga alcançar os objetivos aí que cada um tenha. Maravilha, valorizando a grana que é difícil de poupar para render no investimento. É isso aí. Obrigadão, grande abraço mais uma vez, Igor. Obrigado, um abraço.